Imagine dormir em um quarto com uma cobra peçonhenta solta nesse mesmo quarto que você. Se você não sabe que a cobra está lá, você dorme tranquilamente. Mas se você sabe que a cobra está lá, você não vai ficar nesse quarto, você vai procurar outro quarto. Muitas pessoas investem em fundos de investimento, crendo que simplesmente por não saberem em que aquele fundo investe, elas estão resguardadas do risco que aquele fundo possui. É a sensação de segurança na ignorância. Você não sabe, por isso você não teme. Se você me perguntasse, Eduardinho, em qual fundo de investimento você colocaria o seu dinheiro? Eu diria que, na verdade, nenhum, porque eu já expliquei várias vezes os motivos que tornam os fundos menos atrativos do que você mesmo investir o seu dinheiro. Dentre outros fatores, a existência de taxa de administração, a questão da tributação dependendo das alternativas. Mas suponhamos que eu fosse investir em um fundo. Quais as medidas eu tomaria, as precauções que eu tomaria para me resguardar? Em primeiro lugar, eu não investiria no fundo que tivesse a maior rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses, porque esses fundos são muito grandes e dependendo dos ativos em que eles investem, esses fundos, eles não têm como movimentar o seu dinheiro de um investimento que rendeu muito no passado, mas que não tem uma perspectiva boa dali em diante. Ele não tem como resgatar esse dinheiro sem esse próprio resgate afetar a cotação do investimento, o valor de mercado daquele investimento. Então, se ele for movimentar aquela quantidade enorme de capital, ele vai derrubar a cotação e inclusive vai afetar a rentabilidade do fundo. Então ele prefere permanecer, ele tem que muitas vezes permanecer em um investimento que não seja mais tão atrativo. Então um fundo que rendeu muito nos últimos 12 meses, possivelmente não tem a mesma chance de render tão bem nos próximos 12 meses. Quem escolhe o fundo de maior rentabilidade passada tem uma alta probabilidade de fracassar. E os fundos de baixíssima rentabilidade passada também não são interessantes. Então eu escolheria um fundo que tivesse rendido um pouco acima da Selic, supondo que exista, supondo que eu procurasse um fundo. Esse fundo que rendesse um pouco acima da Selic, eu pegaria o histórico de longo prazo desse fundo e calcularia a variância dos resultados anuais. E dentre esses fundos eu escolheria aquele que tivesse a melhor relação entre o retorno e a variância. O maior retorno proporcional à volatilidade que ele tem. E por fim, dentre os que sobrassem, eu entraria no site da CVM para ver em que esses fundos investem. Quais são os ativos em que ele investe. Os fundos são obrigados a prestar essas informações são públicas e todo mundo pode acessar. Tem apenas um pequeno período de sigilo que o fundo pode requisitar, mas após um mês, ou não lembro agora o prazo exato, essas informações são tornadas públicas, então qualquer um pode acessar a carteira, a composição da carteira dos fundos, seja um fundo de renda fixa, um fundo de ações, um fundo cambial, qualquer fundo tem essas informações disponíveis no site da CVM. Se você tem dinheiro em algum fundo, eu recomendo que você entre no site da CVM e veja em que está investindo o seu fundo, para que você não corra o risco de dormir no mesmo quarto que uma cascavel sem saber disso. Porque, na verdade, o fato de não saber que a cascavel está no seu quarto não vai impedi-la
de te picar se ela quiser. Apenas vai deixá-lo mais tranquilo para dormir. Então é uma segurança falsa que você tem. E ao acessar a carteira desse fundo no site da CVM, possivelmente eu desejaria estudar melhor os ativos em que ele investe e optar por eu mesmo adquirir diretamente esses ativos sem a intermediação de um administrador que é muito bem remunerado e que não corre o risco que você corre. Então, se eu fosse escolher um fundo, eu faria todo esse processo e possivelmente no final eu optaria por não investir no fundo e sim diretamente nos ativos em que ele investe. Essa era a minha dica sobre fundos de investimento. Talvez não seja isso que você procurava, você talvez queria uma indicação direta de algum fundo para investir, mas como conhecimento é o mais importante, eu espero que eu tenha contribuído um pouco com esse vídeo para que você aprenda um pouco mais sobre investimentos, ok? Um grande abraço e até o próximo.